Olá, estudantes do primeiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje nós faremos a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. O assunto desta semana foi discutido em outra videoaula, onde nós comentamos algumas questões relacionadas ao tema trabalhado nas 2 primeiras semanas, que era fake news. Discutimos alguns textos e a atividade de hoje apresenta alguns textos para serem discutidos. Nas atividades da primeira semana, você respondeu pessoalmente, dentro aí do seu conhecimento, da sua convivência social acerca do assunto. Então, agora vamos para as correções da semana 2. A questão 1 pede para ler o texto. O que são fake news? A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que significa fake news. O termo vem do inglês fake, falsa ou falso, e news, notícias. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. O que significa fake news? A internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida, e as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem checar de onde partiu aquela notícia. O período das eleições tem levantado debate sobre o perigo das fake news. Ultimamente, criou-se uma espécie de guerra entre os envolvidos no processo eleitoral para derrubar os candidatos adversários com a divulgação de notícias falsas na internet. Escândalos de criação de departamentos especializados na criação e propagação de informações verídicas ganhou as manchetes em todo o mundo. Como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar fake news, desde uma simples publicação nas redes sociais a empresas que são especialistas em viralizar informações falsas. Os objetivos também variam e podem ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio contra pessoas, instituições, empresas, governos, entre outras. As empresas especializadas estão presentes na chamada Deep Web, uma parte mais restrita e oculta ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. De modo geral, é criada uma página na internet e um robô responsável por espalhar o link da fake news em diferentes redes, de forma bastante maçante. A informação pode chegar a ser replicada até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. É dessa forma que os boatos ganham proporções inimagináveis. É um assunto bastante atual, presente em nossa sociedade, e nós estamos aí convivendo com isso diariamente. Observamos ali que as redes sociais, ultimamente, ou seja, na década atual, no momento atual, elas têm sido fonte de propagação para essas informações falsas. Então vamos às questões. A questão 1 era só ler o texto, então a questão 2. Considerando a reflexão trazida pelo texto e seus conhecimentos anteriores, verifica-se que, aí você tem aqui 3 alternativas. A letra A diz: muitas pessoas estão se especializando em assuntos por meio das redes sociais. Como assim? A gente não pode considerar que por meio das redes sociais alguém se torne especialista em determinados assuntos. O objetivo de uma rede social é promover a interação, o entretenimento, não é um veículo para busca de informações. Para buscarmos informações, para nos especializarmos em determinado assunto, nós precisamos procurar fontes confiáveis, como textos da esfera jornalística, textos científicos, não redes sociais. Então, isso daqui não é correto. A B diz que a prática de espalhar fake news é recente, promovida pelas mídias sociais. É recente? O texto nos diz que essa prática é recente? Não. Ali vai dizer que as fake news, elas já existiam antes, né? Olha ali,
Nem todos sabem ao certo o que significa. O termo vem do latim. Apesar de ter destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão relacionadas às redes sociais, mas ele não quer dizer que a prática de espalhar notícias falsas é recente. A letra C diz que as pessoas compartilham informações sem verificar as fontes, acelerando a propagação de fake news. Isso aqui está bem claro lá no texto, né? O texto vai dizer que, logo ali ainda no primeiro subtítulo, a internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida e as redes sociais aceleram esse processo. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos sem checar de onde partiu aquela informação. Então, aqui a resposta correta, alternativa C. Nós somos testemunhas disso. Muitas vezes as notícias elas vão se espalhando pelas redes sociais e as pessoas vão compartilhando. Agora, nesse tempo de pandemia, isso tem acontecido bastante, né? Informações que as pessoas criam, inventam, começam a divulgar e isso às vezes atrapalham até as políticas de saúde, promovem uma certa violência, um debate desnecessário, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A questão 3 diz o seguinte: você concorda com a afirmativa abaixo? Comente. Perguntou se você concorda com a seguinte afirmação: quando algo é publicado automaticamente, quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. Você concorda que quando publica-se algo que chama a atenção, as pessoas começam a disseminar, a compartilhar essas informações sem verificar de onde ela surgiu, sem verificar a veracidade dessas informações? Você vai dizer se você concorda ou não e vai fazer um comentário. Você vai dizer o que faz com que você concorde com essa afirmação ou por que você discorda dessa afirmação. Então, aqui nós temos uma resposta pessoal. Eu não vou aqui colocar uma sugestão de resposta porque ela é realmente o que você pensa. E é uma ótima oportunidade para que você esteja aí trabalhando o seu lado argumentativo, né? Você concorda com alguma coisa, você discorda, por quê? E aí você vai argumentar, provar por que você concorda ou não. Como eu disse anteriormente, é um assunto que está aí presente em nosso dia a dia e nós sabemos o que vem acontecendo. Vamos para a próxima questão. 4. Você considera que as notícias falsas podem influenciar as crenças das pessoas ou mesmo as eleições presidenciais? Mais uma vez, nós temos uma questão pessoal. Você pensa, você considera que essas notícias falsas que são publicadas, divulgadas, que se espalham rapidamente, elas influenciam as crenças das pessoas? Se nós formos pensar, discutir um pouco, a gente vai considerar que muitas pessoas acreditam naquilo que está sendo divulgado e chegam até a mudar de opinião em relação a isso. Isso pode influenciar eleições presidenciais ou mesmo qualquer eleição governamental, que seja presidencial ou não? Aí é a sua opinião. Você considera que essas notícias podem fazer com que as pessoas passem a acreditar em coisas que elas não acreditavam e deixem de acreditar naquilo que elas acreditavam antes? Pode influenciar no voto das pessoas? Aí fica a sua opinião, também pessoal, não vou aqui apresentar a sugestão de resposta. A próxima questão diz: leia a charge e responda. Aí nós temos ali uma charge. A charge é um gênero textual que trabalha com linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, há palavras e há imagens que se complementam para que haja compreensão do texto. O título é: notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. E ali nós temos dois personagens e o primeiro pergunta: mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria?
ao que o outro responde. Para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. Ok, vamos ver qual a pergunta sobre o texto. A informação apresentada pelas charges é apresentada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, linguagem verbal e não verbal, como eu acabei de dizer. Nessa charge, veja bem, a primeira afirmação é sobre as charges em geral. Agora, pede para você analisar nessa charge. Podemos afirmar que, primeiro, a informação é expressa pelas falas das personagens. As informações, primeiro que uma charge ela não quer necessariamente passar informações, né? Então já não está aqui bem adequado, não é? As informações, ou nós diríamos ali as mensagens, elas não estão expressas apenas também pela fala. Então essa daqui não se adequa. A próxima diz que a linguagem verbal, ou seja, o uso de palavras, não contribui para o entendimento da charge. Tiremos as palavras. Seria possível compreender o texto? Também não, né? Então, essa também não está adequada. A letra C diz que a charge critica o fato das pessoas basearem suas informações nas mídias digitais. E a letra D diz que a linguagem não verbal seria desnecessária para entender a charge. A linguagem não verbal, que são as imagens, quando se trata de charges, de cartoons, histórias em quadrinhos, elas são sim importantes para a compreensão da mensagem, para a compreensão do texto. Então a D também não está adequada. A letra C diz que a charge critica o fato das pessoas basearem suas informações nas mídias digitais. Quando ele diz ali que como faz para encontrar a sabedoria, o mestre vai dizer justamente que ele pare de acreditar em notícias de Facebook ou de outras redes sociais. Ou seja, é uma crítica ao fato das pessoas basearem informações nas mídias digitais. Lembrando que redes sociais não foram criadas com o objetivo de repassar informações. Elas foram criadas com o objetivo de manter comunicação entre as pessoas e o entretenimento. Lógico, às vezes a gente recebe informações verdadeiras? Sim, mas o principal objetivo não é informar. Questão 6. Sobre as charges, é correto afirmar. Aqui é sobre o gênero textual charge. Não está especificamente falando da charge em estudo. A letra A diz que as charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. A questão pede para você dizer o que é incorreto. Olha o que está dizendo essa A. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas gêneros textuais? Como assim? Claro que podem. Considerando ali que a linguagem não verbal é predominante. A linguagem não verbal é riquíssima e ela consegue sim repassar a mensagem. Então, nós já encontramos a resposta correta. Vamos observar as outras. As charges são consideradas um gênero textual que explora a imagem, as palavras e o humor. Sim. As charges trabalham com imagem, que é a linguagem não verbal, trabalham com palavras, a linguagem verbal, e algumas também com a questão do humor, né? Faz uma crítica, mas que utiliza ali o humor como recurso. A letra C diz que a charge é comumente utilizada com a intenção de fazer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. Olha, a charge ela é utilizada com a intenção de fazer críticas. Pode ser críticas políticas, pode ser críticas sociais, mas nem sempre o traço predominante é o humor. Então, essa afirmativa aqui, ela também está incorreta. Não, nem sempre nas charges vai ter humor.
Sempre vai ter crítica, mas o humor nem sempre estará presente. Na primeira, a gente viu também que também é incorreto. Lá está dizendo que elas não podem ser consideradas gêneros textuais. Elas são, sim, gêneros textuais. Então, aqui nós teríamos duas respostas para essa questão. É incorreto dizer que as charges e etilinhas não podem ser consideradas gêneros textuais e também é incorreto dizer que o traço predominante nas charges é o humor. Não, o traço predominante são as críticas, tá? Então, aqui a A e a C. Eu coloquei ali só A e esqueci aqui da C, mas as duas estão incorretas, as duas seriam respostas. Vamos para a questão 7. O título da charge acima é aquela charge que nós visualizamos anteriormente. Notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. A proposta agora é, com base nos conhecimentos adquiridos, desde a primeira semana nós estamos falando sobre fake news, redija um texto ou faça uma charge sobre como identificar se a notícia é verdadeira ou se é fake news. Na verdade, quando diz ali redija um texto ou uma charge também é um texto, né? Então pede ali para você redigir um texto que utilize apenas linguagem verbal, ou seja, um texto dissertativo argumentativo, um texto dissertativo expositivo, ou uma charge, onde você trabalhe com a linguagem mista, tanto a verbal quanto a não verbal. Então, você tem aí essas duas opções, fazer uma charge ou fazer um texto expositivo ou um texto argumentativo. Também pessoal, então não tem uma proposta aqui, uma sugestão de resposta para essa questão. Então, olha aí, corrijam suas atividades, foco e persistência, não desistam. Qualquer dúvida, entrem em contato, não fiquem aí com dúvidas, procurem esclarecer. Vamos fazer com que esse momento ele seja propício também para a construção do conhecimento. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.